dar-vos um bocadinho algumas dicas e mostrar-vos algumas alternativas que já existem para alguns produtos que ao longo do tempo têm tido algum peso para o nosso planeta. E por isso vamos falar um bocadinho acerca deles. Como a Maria referiu no início da conversa, no fim gostava muito de saber a vossa opinião, gostava que dessem também o vosso feedback sobre alguns dos produtos que vos vamos mostrar, para com a vossa partilha incentivarmos pessoas que estão agora a começar a ter algum cuidado e a começar a dar os primeiros passos nesta área. Basicamente vamos fazer uma pequena introdução e no fim, para além das dicas, vamos também mostrar-vos um passo a passo para construir um vermicompostor em casa. Depois o António vai-vos falar um bocadinho mais sobre isto. Basicamente, para conseguirmos medir o nosso impacto que temos tido ao longo dos últimos tempos no nosso planeta, existem três maneiras de conseguirmos medir este impacto. Uma delas é através da nossa pegada ecológica, em que através da pegada ecológica conseguimos ver, consoante aquilo que comemos, aquilo que vestimos, os hábitos alimentares que temos, a forma como nos deslocamos no nosso dia a dia, juntando estes fatores todos, conseguimos ver qual a nossa pegada ecológica. Isto é extremamente importante para conseguirmos refletir e termos uma maior consciência de quanto os nossos atos estão neste momento a danificar o nosso planeta. Para além da pegada ecológica, também a pegada hídrica nos indica o impacto que as nossas atividades estão a ter nos cursos de água. E isto não se refere só à água que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas também à água que é gasta em todo o comércio, na indústria, na agricultura, porque por trás das nossas compras já existe toda uma pegada deixada para trás. Como curiosidade, digo-vos que Portugal é o 6º país com a maior pegada hídrica de 151 países e que nós consumimos cerca de 187 litros por dia de água, o que equivale a 2.260 metros cúbicos por ano e por pessoa. Para terem noção, isto é uma piscina olímpica. Portanto, nós, todos os anos, cada um de nós consome uma piscina olímpica de água. E 2/3 do consumo total da água em Portugal e no mundo é gasta na agricultura. E quando falamos na agricultura, falamos toda a água que é utilizada para regar os nossos terrenos, mas também a água que é utilizada na agropecuária, a água que é gasta a produzir animais que depois vão ser utilizados para o consumo. E daí nos últimos anos se ter falado tanto sobre a importância de reduzirmos o consumo de carne, porque tem muito impacto a água gasta nesta indústria. Para além disso, também existe a pegada de carbono e juntamente com a pegada hídrica consegue medir o impacto das nossas atividades, mas aqui a partir da quantidade de CO2 que as mesmas emitem. E aqui é importante vermos, quando falamos, por exemplo, no plástico, falamos tanto no plástico e incidimos tanto em substituir o plástico por outros produtos, porque o plástico a indústria do plástico é uma das indústrias que emite uma maior quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera, porque esta indústria usa muitos combustíveis fósseis como matéria-prima. Para além disso,
A pegada do carbono também é medida pela produção dos bens e a eletricidade que é gasta e todos os serviços que são consumidos. Também a título de curiosidade, Portugal emitiu em média, no último ano, 69 milhões de toneladas de dióxido de carbono. De acordo com o Global Assessment Report das Nações Unidas, que é um dos maiores estudos que foi feito nos últimos tempos sobre o impacto que estamos a ter nos nossos ecossistemas, podemos ver que a biomassa de mamíferos selvagens caiu nos últimos 50 anos, tudo isto são dados relativos aos últimos 50 anos. A biomassa de mamíferos selvagens caiu cerca de 82%. Os ecossistemas perderam metade da sua área, que equivale a 47%, e 1 milhão de espécies estão em risco de extinção, 25%. E quando falamos nestas espécies que estão em vias de extinção, em risco de extinção, não falamos só dos animais, também as plantas. Há muitas plantas que estão a ser perdidas ao longo dos últimos tempos e, portanto, é extremamente importante preservá-las para conseguirmos mantê-las connosco e conseguirmos usufruir das muitas propriedades que elas têm. E como é que nós conseguimos reduzir todas estas pegadas, a pegada ecológica, hídrica e a carbónica? Acima de tudo, poderemos usar estes 5 R's, que são os 5 R's utilizados na sustentabilidade e que podem ajudar a reduzir o nosso impacto. Uma das principais coisas que temos que fazer, acima de tudo, é recusar aquilo que já não precisamos. Não vale a pena estarmos a acumular coisas que não nos vão ser úteis. É claro que nos últimos tempos podemos ver que o acumular, o termos coisas, foi considerado e é considerado pelas pessoas que vêm de fora uma maneira de ter poder. Nós temos poder, temos dinheiro, conseguimos comprar e quanto mais temos, mais riqueza demonstramos. Só que, pronto, acabamos por comprar imensas coisas que ficam em casa, que não vão ter uso e só estamos a contribuir mais para a nossa pegada no planeta. Então, uma das principais chaves é recusar tudo o que não nos é útil. Depois, reduzir aquilo que precisamos. Se tivermos que comprar as coisas, tentar comprar o menos possível e comprar de acordo com as nossas necessidades. Passando estes dois R's, do recusar e reduzir, poderemos também reutilizar. E reutilizar é tentarmos dar o máximo de uso possível e valorizar aquilo que já compramos, que já gastamos dinheiro a adquirir, e valorizá-lo ao máximo, usufruir deste produto o máximo que conseguirmos. Por fim, entramos no âmbito da reciclagem. E para muitas pessoas a reciclagem pode ser vista como uma forma de nos sentirmos mais descansados, porque estamos a fazer a nossa parte, estamos a reciclar, sentimos bem com isto, mas no fundo não significa que a reciclagem não tenha o mesmo impacto que, por exemplo, não é por reciclarmos que vamos ter menos impacto que outras pessoas que compram mais, porque todo o processo de reciclagem também gasta imensa energia. A matéria-prima está lá, é poupada, mas depois toda a transformação dessa matéria até ao momento em que chega às nossas lojas vai novamente gastar energia, portanto é importante reciclarmos com consciência e só depois termos pensado nos 3 passos que falei acima. Uma das formas também de reciclar é darmos mais valor àquilo que temos. Antes de pormos no ecoponto, perceber se
O que vamos reciclar pode ser valorizado, se pode ser transformado, se pode ser criado, por exemplo, uma arte que eterniza o que ia para a reciclagem. É também um fator importante e que podemos muitas vezes pensar antes de reciclar. E por fim, compostar tudo o que é excedente, tudo o que sobra, principalmente os restos alimentares, vamos compostar. E quem esteve na última sessão sabe que o António e a Rebeca falaram aqui um bocadinho sobre isto, a importância de fechar o ciclo e voltar a introduzir na terra aquilo que dela saiu e valorizarmos assim os restos dos alimentos. Nós nesta conversa vamos nos focar em algumas divisões na casa e decidimos escolher a casa de banho e a cozinha, porque achamos que são os locais onde há mais possibilidade de poupar. E vou-vos começar a falar vou começar a falar sobre o banho. E no WC o que é que pode ser alterado? O banho é uma das coisas que nós fazemos regularmente, todos os dias, e que mais água gasta. Para terem uma noção, uma torneira aberta durante cerca de 1 minuto pode gastar até 12 litros de água, sendo que um dos 5 minutos com uma torneira aberta vai gastar até 60 litros de água. Se tivermos a consciência e conseguirmos fechar a torneira sempre que nos ensaboamos, conseguimos reduzir até aos 24 litros. Mas não deixa de ser um número bastante alto. Para ajudarmos aqui a diminuir este impacto, é importante considerar, em vez de tomarmos banho de imersão, tomarmos duches, porque conseguimos fazer poupanças até 230 litros por banho. E tentar reduzir o nosso duche para os 5 minutos, o tempo de 5 minutos e não passar esse tempo. E às vezes é muito difícil, principalmente no inverno, em que está muito frio lá fora, às vezes acabamos por ficar 10, 15 minutos no banho porque nos sabe bem. Então, para tentarmos reduzir esse tempo, podemos pôr um cronómetro, um alarme, ou até, gosto muito de fazer isto, pôr uma música que tenha mais ou menos esta duração de 5 minutos, e assim vocês vão tendo noção de quando é que o vosso tempo está a acabar. Outra coisa em que desperdiçamos muita água no banho é aquela água que vai correndo do chuveiro até a água aquecer. Ela vai correndo e muitas vezes não pensamos que estamos a gastar imensa água, e como vimos anteriormente, 1 minuto com a torneira aberta, há um gasto de até 12 litros de água. Portanto, normalmente a água até aquecer demora entre 1 minuto e meio, depende das vossas casas, mas com isto, esta água pode ser aproveitada para fazerem outras coisas e não ser desperdiçada e não ir diretamente do chuveiro para o cano. Aqui duas dicas para aproveitarmos a água de aquecer o banho. Eu normalmente utilizo um destes baldes de plástico de lavar o chão e ponho embaixo do chuveiro. Enquanto a água está a aquecer, vou enchendo. E normalmente eu consigo encher um destes baldes. Com este balde de água, podemos utilizá-lo para fazer as descargas da nossa sanita, em vez de puxar o autocolismo, limpar a casa, lavar o chão, regar as plantas. Também podemos usar um destes recipientes em cima de vidro e colocá-lo debaixo da torneira. E esta água que vai encher aqui este frasco pode ser utilizada na cozinha para lavar alimentos, para beber água, porque a água que sai da torneira do chuveiro é potável, ou então pôr em cima do lavatório e lavar as mãos, lavar os dentes.
Depois, passando à parte aqui já que falamos do balde para ajudar a não fazer tantas descargas na sanita, entramos aqui nesta parte e falamos sobre o papel higiênico, porque é um produto que nós usamos diariamente e que muitas vezes não temos noção do impacto e do gasto, principalmente a pegada hídrica com rolo de papel higiênico tem. Para terem noção, para produzir um rolo de papel higiênico gastamos cerca de 140 litros de água, só para um rolo de papel higiênico. Sendo que 1.3 também gastamos energia, eletricidade, 1.3 kW para o produzir e cerca de 6.8 kg de madeira, o que é imenso só para um rolo de papel. Em Portugal utilizamos cerca de 7.4 kg de papel higiênico por ano e por pessoa. Portanto, imaginem o impacto que tem o papel higiênico. Para além disso, para além da água gasta a produzir o rolo, também gastamos, sempre que puxamos o nosso autocolismo, a descarga da sanita, gastamos cerca de 15 litros de água. Vou-vos mostrar aqui algumas alternativas que podem ter para não utilizarem o rolo de papel. E uma delas é já a vossa conhecida, que é o bidé. Acabamos por poupar muito mais água. Para fazer uma lavagem, se calhar gastamos meio litro, 1 litro de água. Usamos uma toalhinha de bidé, essa toalha pode ser usada durante alguns dias até estar suja. Mas se queremos poupar papel higiênico e poupar ainda mais água, podemos usar estes chuveiros aqui portáteis, que podem ser enchidos, por exemplo, com a água de aquecer o banho. E com isto fazemos uma lavagem depois da utilização da sanita e com também uma toalha de bidé limpamos e guardamos. Com estas duas alternativas vão conseguir poupar muitos rolos de papel higiênico. Também já existem estas alternativas aqui embaixo que podem ver, que são as sanitas com lavatório integrado. Então, tem o lavatório aqui em cima, sempre que lavam as mãos, a água fica acumulada aqui e depois, sempre que fazem uma descarga, é esta água aqui suja que vai ser utilizada para fazer a descarga. Outra coisa que nos pode ajudar muito são os rotores de caudal, são estas pecinhas aqui de metal que vocês podem pensar em adquirir e colocar em todas as torneiras que têm em casa. Isto vai ajudar a diminuir a quantidade de água que sai sempre que abrimos a torneira e tem a capacidade de reduzir o gasto de água até 50%. Portanto, isto depois também se vai refletir muito na fatura que vai chegar à vossa casa no final do mês. Continuando aqui, voltando aqui um bocadinho ao banho, também há algumas mudanças que podemos fazer, que é ao nível da lavagem do cabelo e do corpo. Para além de termos o problema das embalagens de plástico, em que normalmente os shampoos e o gel de duche vêm, estas embalagens de plástico, como vocês sabem, têm um impacto, uma pegada carbónica e uma pegada hídrica muito grande, para além de que demoram muito tempo a serem degradados. E nunca são degradados completamente. Já devem ter visto o problema dos microplásticos. Eles entram em decomposição, mas ficam sempre microplásticos, vão acabando nos nossos solos e na nossa água. Para além de que, normalmente estes produtos são utilizados para fazer lavagens, mas têm imensos ingredientes que são tóxicos, e são tóxicos tanto para nós, vão prejudicar a nossa saúde, como para a vida marinha e para as plantas, como os microplásticos, também muitas vezes estes produtos tóxicos passam através da água até aos solos e até à água.
quero chamar aqui uma especial atenção para terem em conta quando, na próxima vez que comprarem um destes produtos, verem esta questão aqui dos parabenos, que quase todos têm, que são conservantes, vão ajudar a aumentar a vida destes produtos, mas que ultimamente, nos últimos anos, tem vindo a ser estudada a sua relação com o cancro da mama. Portanto, é importante, se vocês depois quiserem pesquisar um bocadinho acerca disto, achei que era importante passar-vos esta informação. A alternativa aos shampoos e gel douche que vêm em embalagens de plástico. Temos os shampoos e os sabonetes sólidos. São melhores porque têm uma melhor alternativa a nível da embalagem, não vão ter o problema do plástico. Muitas vezes vão comprá-los assim como estão a ver nas fotografias, não vem com nenhum tipo de embalagem. Ou vem em papel que é reciclado. Para além disso, vamos estar a adquirir um produto que tem ingredientes mais saudáveis para nós e com menos impacto para o planeta. Uma das vantagens também é, apesar destes produtos acabarem por ser um bocadinho mais caros, face àqueles que compramos nos hipermercados, eles também vão ter uma maior durabilidade, portanto acaba por compensar. E estamos, de certa maneira, a incentivar o comércio local e nacional, porque já há muitas pessoas, certamente, que vocês conhecem, que têm empresas que produzem este tipo de produtos. Portanto, estamos a incentivar e a contribuir para um comércio mais pequenino. Também no banho, o problema do plástico está nas esponjas. Aqui chamar a atenção especialmente para o poliuretano, que é um derivado do petróleo, e que pode ter um impacto muito sério, principalmente em pessoas que têm problemas dermatológicos, problemas de pele. Muitas vezes as pessoas têm reações alérgicas e não conseguem e não sabem de onde é que elas vêm. Podem ser dos produtos que utilizamos, porque como já disse aqui em relação aos shampoos, muitas vezes têm ingredientes que são prejudiciais e este tipo de produtos que existe nas esponjas podem causar irritações cutâneas. Portanto, é importante termos em atenção quando os utilizamos, comprar esponjas que são mais naturais. Aqui alguns exemplos delas são o conjac, que é estas esponjinhas aqui em cima, de várias cores, são esponjas feitas à base da planta de conjac, que é uma batata. Tem a lufa, que também é um produto vegetal. Tem estas escovinhas, se calhar as pessoas mais velhas conhecem, porque utilizava-se muito antigamente, que são estas escovas, são feitas de bambu e de cerdas naturais, têm uma maior durabilidade, e estas luvas, que são feitas de linho e juta. Para além do benefício de não estarmos a fazer lavagens com produtos químicos, as esponjas não serem de plástico, uma das vantagens é que podem ser introduzidas na nossa compostagem. No fim da utilização, podemos pôr na nossa compostagem. Passando aqui à higiene oral, algumas curiosidades. As pastas de dentes convencionais possuem fórmulas com microesferas de plástico, aqueles brilhantezinhos que vêm em pastas que têm como principal objetivo branquear os nossos dentes, aquelas coisinhas brilhantes, são microesferas de plástico e, como é óbvio, vão pelo cano abaixo e vão chegar aos nossos oceanos, chegar aos nossos peixes e voltar a entrar dentro de nós. Para além de que um tubo de pasta dos dentes é composto por 75% de plástico e 25% de alumínio, o que dificulta aqui um bocadinho o processo de reciclagem. Assim como o tubo das pastas de dentes, as escovas de plástico comum não podem ser recicladas no ecoponto amarelo,
porque para além do plástico tem outros materiais como o nylon e o metal. E, hum, e para verem o impacto que isto tem, o facto das escovas não poderem ser recicladas, cada pessoa gasta em média 300 escovas durante a vida inteira e no mundo são descartadas cerca de 23 milhões de escovas de dentes. Há alternativas que podemos ter aqui às escovas de dentes e também às pastas. Nas pastas, podemos optar por pastas de dentes naturais, pastas de dentes que são feitas com ingredientes mais saudáveis, para além de que normalmente vêm embalagens que podem ser reutilizadas. Temos os pós dentíficos e as pastilhas dentíficas. E estas pastilhas estão agora a ser muito faladas e a ser muito utilizadas, porque na realidade são muito práticas, porque basta pormos uma destas pastilhas na nossa boca com água e fazer a lavagem, para além de que podemos levá-las para os outros sítios, para o trabalho, sem estarmos com um tubo de pasta de dentes, com uma embalagem de pasta de dentes atrás. Em relação às escovas, temos as escovas que são feitas de bambu ou de madeira de faia. Ter especial atenção às que são de madeira de faia, é importante confirmar se elas são certificadas ou não. E, sendo de bambu, também é importante perceber se estas cerdas aqui em cima são feitas de um produto vegetal ou não, porque muitas delas, embora tenham um cabo de bambu, depois não têm cerdas naturais. E caso tenham uma escova destas, depois não podem pôr na compostagem nem a reciclar. A única alternativa é cortarem aqui as cerdas e para depois conseguirem aproveitar o cabo. Falando também aqui nos elixires bucais, que são muito utilizados principalmente por pessoas que têm patologias nesta zona. É muito importante escolhermos produtos que têm como base produtos naturais, porque esta zona, toda a zona da boca, a nossa mucosa, consegue absorver muito facilmente qualquer tipo de material com que entramos em contacto. Portanto, se vamos utilizar elixires que têm ingredientes pouco saudáveis, tudo isto vai ser absorvido. Portanto, é muito importante, para além da embalagem, escolher bem os ingredientes que compõem este tipo de produto. Uma forma muito simples de fazer um elixir bucal natural em casa. Eu faço muitas vezes. Para quem tem uma horta, possivelmente tem a sálvia, que é uma das plantas mais utilizadas para este efeito. Podem fazer um chá com a sálvia e podem utilizar este chá, depois de arrefecido, para fazer as lavagens da boca. Podem guardá-lo, vai durar durante 3, 4 dias. E pronto, para além de não vai ter uma validade tão grande como estes elixires que conseguem comprar nas farmácias ou nos supermercados, mas sabem foram vocês que fizeram uma coisa natural, para além de que pode ser adaptado um bocadinho às vossas necessidades. Para além da sálvia, podem utilizar hortelã-pimenta, podem utilizar calêndula, tree, depende do efeito que querem ter. Depois, como falei aqui um bocadinho sobre o chá, fazer o chá, achei interessante, durante a pesquisa que fiz, achei interessante um estudo que encontrei que foi feito com estas saquetas de chá, que todos nós já utilizamos. E estas saquetas de chá são feitas de papel, mas para além no papel serem utilizados produtos para o branquear, que são produtos químicos e tóxicos, muitas vezes eles também têm pequenas partículas de plástico.
na sua composição. E durante este estudo, estas saquetas foram introduzidas numa chávena com água quente durante 5 minutos a 95 graus e verificou-se que cada saqueta liberta aproximadamente cerca de 11,6 mil milhões de micropartículas e 3,1 mil milhões de nanopartículas de plástico para a água. Para além de que o nylon e o PET, que são um dos componentes encontrados nas amostras de chá, não são tão não são tão encontrados em outros alimentos que já foram analisados e eles conseguem ter um tamanho 150 vezes menor a um fio de cabelo. Portanto, há muita facilidade em alojarem-se nas nossas células e isso refletir-se a nível da nossa saúde e criar aqui muito impacto, principalmente para pessoas que utilizam este tipo de produto regularmente, diariamente. Achei por bem falar também um bocadinho aqui sobre a menstruação, porque é uma área em que todas as mulheres se preocupam um bocadinho em reduzir a sua pegada e para além da redução da pegada que temos com a menstruação, também há aqui alguns ingredientes utilizados nestes produtos que são muito prejudiciais à nossa saúde. Normalmente uma mulher durante a sua vida vai gastar entre 5.000 a 15.000 pensos higiênicos e tampões. E para além deste uso que é enorme, esta quantidade, os tampões, para além do algodão, têm também bocados de plástico no absorvente, para além de poderem ter plástico também no fio e quando compram tampões com aplicador, também o próprio aplicador é feito de plástico. Sendo o aplicador um material que é considerado médico, não pode ser reciclado. Portanto, é urgente arranjarmos aqui alternativas a estes dois produtos, aos pensos e aos tampões higiênicos, porque muitos dos pensos e tampões que utilizamos têm neutralizadores de odor e de fragrância. E quando estudados foram encontrados pesticidas, herbicidas e outros produtos químicos. E estes produtos têm impacto na nossa saúde ao nível da desregulação hormonal, patologias como o cancro, defeitos congénitos, secura e até mesmo a infertilidade. Quando os sistemas de esgotos falham, estes tampões e pensos higiênicos são deitados na sanita, porque há ainda algumas pessoas que o fazem, tudo isto vai parar também aos nossos oceanos. Alternativas para a menstruação. Temos as cuecas menstruais, que estão a ser muito faladas agora. E estas cuecas têm um material que é absorvente, podem usá-las por cerca de 12 horas, dependendo do vosso fluxo. Para além de que também existe a possibilidade de adicionarem o absorvente, caso sejam mulheres que tenham um fluxo muito abundante. Para além da menstruação, estas cuecas podem ser usadas no pós-parto, na incontinência urinária e em perdas de sangue. Se estas cuecas forem bem conservadas, podem durar muitos anos, portanto vai haver aqui muita poupança mensal que teríamos, todos os meses teríamos de comprar tampões ou pensos e podemos poupar muito ao adquirir este tipo de cueca. Para além da cueca, temos o copo menstrual, que pode ter uma duração de até 10 anos e que também pode ser usado durante 8 a 12 horas seguidas. Portanto, acabamos por estar a poupar o nosso planeta, mas ao mesmo tempo também vamos nos sentir mais confortáveis, porque não existe a necessidade de trocar com tanta regularidade o penso ou o tampão.
Para além destas duas opções, também temos os pensos laváveis e reutilizáveis. Antigamente usavam-se muito e agora voltaram outra vez a estar na moda. E estes pensos são uma melhor alternativa também porque não contêm qualquer tipo de plástico, fragrâncias artificiais e químicas. E só tem que ter uma especial atenção caso optem por fazer os vossos pensos reutilizáveis, porque também podem fazê-los em casa, escolher um material que seja o mais natural possível e que não tenha não sou muito apologista de usarem material que tenha assim muitas cores, porque estas tintas muitas vezes também libertam material tóxico e estando a ser utilizadas numa zona que é extremamente sensível, pode depois provocar algum tipo de irritação. Outras alternativas que podemos ter na nossa casa de banho, coisas que usamos na nossa casa de banho, são as giletes reutilizáveis. Acontece o mesmo que as escovas de dentes, como são feitas de vários materiais para além do plástico, tem muita dificuldade em ser recicladas. Então, podem optar por uma gilete reutilizável. Depois, temos os discos desmaquilhantes. Quase todas as mulheres à noite convém tirar a maquilhagem, limpar a pele e os discos que nós compramos de algodão, assim como ao papel, sofrem um processo de branqueamento, adicionando aqui alguns produtos tóxicos, para além de que as plantações de algodão, a algodão é uma planta que requer muita água para poder crescer. Portanto, estes discos são uma boa alternativa. E por fim, temos os limpadores de ouvidos. São estas pecinhas aqui, que são um substituto dos cotonetes, que também são um dos materiais que mais chega às nossas praias. Para além dos limpadores de ouvidos, podem utilizar os cotonetes feitos com cabo de bambu. Não evitamos que eles cheguem aos nossos mares, mas pelo menos o processo de degradação vai ser mais rápido. Mas de qualquer das maneiras, caso queiram investir num objeto mais duradouro, é comprarem aqui este limpador de ouvidos, acabam por ter muito menos impacto e vai ser mais económico. Antes de sairmos aqui da casa de banho e entrarmos na cozinha, queria fazer aqui também referência aos ambientadores, que são um produto muito usado nas nossas casas, porque todos nós gostamos de ter uma casa com um bom cheiro, mas esquecemos que estes ambientadores, em vez de limpar, vão estar a adicionar substâncias que são tóxicas. Então estamos a fazer exatamente o contrário do objetivo que nós tínhamos. Para além de que estas substâncias podem provocar alergias e irritações cutâneas, especialmente aqui, uma especial referência aqui ao benzeno, que é uma substância muito nociva e cancerígena. Para a alternativa aqui aos ambientadores, temos as plantas que são purificadores do ar, elas vão ter a capacidade de proteger o ar das ondas eletromagnéticas, vão absorver estas ondas que são emitidas pelos nossos telemóveis, os nossos computadores, os aparelhos da internet que temos em casa, vão filtrar o ar e combater, e vão limpar o ar de alguns poluentes, como o benzeno, o monóxido de carbono e outros que são libertados, por exemplo, nas madeiras que temos em casa dos nossos móveis. Aqui alguns exemplos de plantas que podemos adquirir. Estas plantas são muito fáceis de termos em casa, não precisam de muita manutenção e elas propagam-se de uma maneira muito rápida. Fazendo aqui uma especial referência aos catos,
porque os cactos são uma das principais plantas que têm aquela capacidade de absorver as ondas eletromagnéticas, e também o aloe vera, porque a aloe vera, para além de purificar o ar, também é uma planta que pode ser utilizada na sua vertente medicinal. Por exemplo, aqui estes raminhos da aloe vera, quando cortam vão ver que ele deita um gel, e esse gel pode ser utilizado para aplicar sobre queimaduras. Portanto, é importante terem algumas destas plantas em casa. Se quiserem optar se gostarem mesmo de ter um cheiro em casa, porque estas plantas vão limpar, mas não vão libertar qualquer tipo de odor, podem utilizar, por exemplo, os restos do shampoo sólido e do sabonete. Muitas vezes há bocadinhos que sobram, e podem aproveitar para ralar e pôr dentro de uns saquinhos e distribuir pela vossa casa. Ou utilizar algumas plantas que têm no jardim, como a sálvia, o alecrim, secar um bocadinho e depois queimá-las. Isto também vai ajudar aqui a dar um odor mais agradável. E agora passo aqui a palavra ao António. Então, vamos começar aqui pela cozinha. Estão todos a ver a tela? Sim. Sim. Boa. Portanto, passando aqui então para a cozinha, o que é que nós podemos fazer para permitir sermos mais sustentáveis na cozinha? Começando pelas compras, é importante aqui comprar apenas o necessário, levar algum foco quando vamos às compras. Ajuda aqui, por exemplo, fazermos as listinhas de compras para trazermos apenas o necessário e não termos a tendência de trazer coisas que não precisamos. Dar preferência a produtos locais e da época ajuda também. A questão dos produtos locais faz com que não sejam desperdiçados recursos no transporte, por exemplo, dos produtos. Hoje em dia há muita tendência de consumirmos produtos mais saudáveis, mas por vezes, quando vamos ver a sua origem, reparamos que a maior parte deles vem do outro lado do oceano. Então convém ter alguma atenção a esta questão e dar preferência então aqui aos produtos locais. Aqui, esta questão de evitar os alimentos de origem animal prende-se muito com... Tem a ver também com aquele facto que a Vera tinha falado, de haver um maior desperdício, uma grande pegada ecológica na produção de alimentos animais. A questão dos processados também se prende com o facto de haver mais um processo na preparação do alimento, então há também um maior desperdício energético. E consumir alimentos orgânicos. Tudo isto vai permitir-nos reduzir a nossa pegada ecológica e também melhorar a nossa saúde. A compra a avulso, hoje em dia já está muito disponível em grandes superfícies, já se começa a ver, já é oferecida esta opção em muitos estabelecimentos, e sempre que possível devemos então utilizá-la. Aqui nesta questão, a utilização da compra a avulso vai nos permitir poupar em embalagens, mas há aqui outra questão também. Normalmente nestes locais são disponibilizados uns saquinhos de papel e nós, mas a utilização dos sacos de papel, se formos fazer como temos feito até hoje com os sacos de plástico, que é utilizá-los, chegamos a casa e deitamos fora, estamos só a substituir um problema por outro, porque o papel não deixa de ser um recurso, então sempre que possível devemos levar os nossos próprios saquinhos, utilizá-los, reutilizá-los, e se temos sacos de plástico vamos também reutilizá-los, não vamos simplesmente descartar só por ser plástico, vamos continuar a usá-los e a dar-lhes outra oportunidade. Passando aqui ao cozinhar.
Aqui do vosso lado direito vem aqui esta questão do cozinhar em camadas. Não é muito comum ainda entre nós, mas já existem várias opções. Aqui apresento-vos esta que é um cesto de bambu. Isto permite nós cozinharmos a vapor. Existem também outras opções em metal, em inox e plásticos próprios também para altas temperaturas. Isto basicamente o que é necessário? Um tacho com água a ferver e coloca-se então esta cesta com os alimentos a cozer a vapor. O que é que nós podemos fazer? Em vez de ter simplesmente água a ferver neste tacho, podemos estar a cozinhar um alimento e por cima estar a cozinhar outro. Podemos, por exemplo, estar a fazer um arroz e por cima a cozer a vapor os legumes. Portanto, isto é uma forma de aproveitarmos a energia do fogão para cozinhar duas coisas ao mesmo tempo. Evitar o desperdício de alimentos. Eu dou-vos aqui, por exemplo, este exemplo da rama da cenoura. Muitos de nós descartamos esta parte das cenouras, mas ela é comestível e pode ser utilizada, por exemplo, para fazer um pesto, dos usos que se dá à rama da cenoura. E outra forma de aproveitarmos todas as partes dos alimentos, que de outra forma seriam descartados, é as sopas. As sopas podem ser, na sopa podemos sempre colocar tudo aquilo que à partida não iríamos consumir. Na sopa fica sempre bem e depois passamos tudo e estamos a aproveitar todas as partes dos alimentos. Cozinhar de forma eficaz, aqui passa muito por esta questão de cozinhar em lume baixo, vai-nos permitir poupar em gás, colocar a tampa nas panelas para conseguirmos ferver a água mais rápido. E esta questão do sal tem a ver que a água salgada tem o ponto de ebulição mais alto. Então, nós devemos sempre primeiro ferver a água e só depois acrescentar o sal para conseguirmos ser mais eficazes. Depois de cozinhar e durante a refeição podemos optar pelos guardanapos de tecido e aqui podemos também reaproveitar pedaços de tecido que tenhamos em casa ou restos de retalhos e fazer os nossos próprios guardanapos. Esta questão das esponjas naturais, a Vera já explorou um bocadinho isto, mas basicamente tudo aquilo que nós podemos utilizar no banho podemos também utilizar para lavar a nossa louça. Aqui outra pequena dica é colocar uma tacinha com água e detergente e ir molhando a esponja para lavar a louça, é a forma mais eficaz que nós temos para usar o detergente. Esta questão dos óleos alimentares usados é muito importante porque temos que fazer um correto descarte dos nossos óleos, porque 1 litro de óleo é o suficiente para contaminarmos 1 milhão de litros de água, portanto é mesmo muito importante nós termos cuidado a descartar o óleo. Já existem muitas soluções em vários pontos do país, já se consegue ver alguns oleões. Já há, por exemplo, bombas de gasolina que oferecem também este serviço, a Priu, por exemplo. Já há grandes hipermercados também já têm a recolha de óleos usados. Se não tivermos a oportunidade de ter um destes pontos perto de nós, a melhor forma de o fazer é sempre colocá-lo numa garrafa bem vedada e pôr no lixo comum. Não é a solução ideal, mas é sempre melhor do que pormos simplesmente no ralo. Isso nunca se deve fazer. Tal como temos falado nas últimas palestras, esta questão de valorizar os resíduos orgânicos, eu vou aproveitar agora para falar um bocadinho mais a fundo da vermicompostagem e dar-vos aqui um passo a passo de como fazer um vermicompostor caseiro. Muito simples também. Ok. Então, o que é que nós vamos precisar? Eu, neste caso, utilizei 3 baldes, ok? Como podem ver aqui na imagem. E vou-vos só explicar muito basicamente como é que funciona aqui o vermicompostor. Nós vamos ter então os 3 baldes. O mais inferior vai servir apenas para recolher o líquido resultante do processo de compostagem. Chama-se o churume de minhoca. E os 2 de cima vão servir para nós colocarmos os nossos resíduos orgânicos. E a ideia é que as minhocas consigam circular entre o balde superior e o do meio. Portanto, os baldes vão ser furados para permitir esta circulação. Então, como é que nós vamos fazer isto? Então, como disse, vamos precisar de 3 baldes.
É importante que eles sejam opacos e que tenham também tampas. Isto é muito importante. Os 3 têm de ter tampa. Convém também que estejam bem limpos. Não podem ter restos de tintas nem de qualquer outro contaminante, porque as nossas minhocas são bastante sensíveis. De seguida, o que é que vamos fazer? Vamos começar então por cortar as tampas. E como é que vamos fazer isto? Como podem ver aqui nesta imagem, basta colocarmos o balde por cima da tampa e vamos marcar a base na tampa, fazendo aqui um pequeno risquinho, como podem ver aqui, e de seguida vamos cortar esta tampinha. A ideia é que o balde entre na tampa alguns centímetros, como podem ver aqui. Isto para quê? Para que quando tivermos os resíduos orgânicos lá dentro, as minhocas consigam passar de um balde para o outro. Portanto, a base do balde vai estar em contacto sempre que os resíduos orgânicos estão no balde inferior. E vamos repetir este processo nos baldes 2 e 3. Tem aqui este pequeno esquema em baixo para perceberem o que é que eu estou a falar. Ou seja, os 2 inferiores é que vão ter a tampa furada. A de cima vai servir mesmo para vedar, portanto não pode ser cortada. Para cortar podem usar uma faca bem afiada. Aqui é preciso algum cuidado para não se magoarem, que é fácil isso acontecer. Terceiro passo. Vamos então furar o fundo dos baldes 1 e 2, ok? Portanto, os 2 superiores. Com a ajuda de uma parafusadora ou de um brebequim, vamos fazer furos aleatórios no fundo para permitir não só que o líquido resultante escorra, como também as minhocas conseguirem passar de um balde para o outro. De seguida, vão reparar que quando furam vão ficar assim umas arestas mais salientes. Então é importante nós alisarmos isto para que as nossas minhocas, quando estão a passar pelos buraquinhos, não se magoem. Elas têm uma pele muito sensível. Então basta passarmos, por exemplo, um bocadinho de lixa ou mesmo com a própria faca. Vamos tentar alisar o máximo possível estas saliências. De seguida, vamos furar as laterais do balde, fazer aqui uma fileira de furos em redor na parte superior, como podem ver aqui. E isto vai permitir o arejamento do nosso composto. É importante, as nossas minhocas utilizam oxigênio, tal como nós, portanto é importante esta questão do arejamento. E aqui vamos fazer nos baldes 1 e 2, portanto nos 2 superiores. O último passo vai ser, então, montar tudo, pôr tudo aqui montadinho e vamos colocar os nossos baldes num sítio abrigado do sol. O sol não pode bater diretamente porque as nossas minhocas também não aguentam altas temperaturas. Como é que nós vamos então começar a utilizar o nosso vermicompostor? Como disse, os resíduos orgânicos vão ser colocados nos 2 baldes superiores. Nós, neste caso, vamos começar pelo mais acima. Vamos fazer, então, uma pequena camada de papel úmido, de cartão úmido. Podemos usar, por exemplo, caixas de ovos umedecidas. Vamos fazer uma camada e isto vai servir de ninho para as nossas minhocas. Portanto, fazemos uma camada de cartão, de seguida colocamos as nossas minhocas e começamos a introduzir gradualmente os nossos resíduos orgânicos. Importante, a última camada tem que ser sempre uma camada de secos. Podemos, por exemplo, utilizar folhas secas ou mesmo os saquinhos de papel que eu vos falei há pouco, podem ser utilizados aqui para fazer a camada de secos. Isto vai permitir que os mosquitos não entrem para o nosso vermicompostor e vai fazer também com que não haja libertação de cheiros. Assim que o balde estiver cheio de resíduos orgânicos, vamos sempre repetindo este processo. E quando estiver cheio, vamos então inverter a posição com o balde do meio. Ou seja, o que estava em cima vai passar para o meio. E vamos voltar a repetir tudo, a encher o balde de cima. As nossas minhoquinhas, assim que acabarem de digerir os alimentos que aqui estão, vão começar então a passar para o balde de cima e vão continuar o processo. Cá em baixo vai então ficar, como disse, o churume. Este churume, como é que pode ser utilizado? Isto é basicamente um fertilizante orgânico que nós temos aqui, muito poderoso. E para isso basta nós diluirmos 1 para 10, ou seja, uma parte de churume para 10 partes de água. E com este líquido podemos regar as nossas plantinhas cá de casa ou utilizar as nossas hortas, como preferirem. E é muito simples, pronto. Aproveito também para dizer que
vamos também distribuir depois, mais para a frente, um flyer com estas informações todas para vocês conseguirem fazer tudo direitinho. Outras dicas mais gerais. Desligarmos aqui os aparelhos das fichas cá de casa, por exemplo, os carregadores, é algo muito comum de acontecer. Estamos só a desperdiçar energia, não faz sentido estarem lá ligados. Esta questão das televisões, para além de pouparmos também este desgaste energético, estamos também a prolongar a vida útil do nosso aparelho, porque quando está ligado à ficha, está a haver uma sobrecarga dos componentes eletrónicos, então estamos a reduzir o seu tempo de vida. Esta questão das lâmpadas incandescentes ainda são bastante utilizadas, infelizmente. Elas não são nada eficazes, elas têm uma grande perda em calor, algo que não é interessante quando estamos a utilizar uma lâmpada. Nós, quando acendemos uma lâmpada, é para termos luz, não é para termos calor, então aqui a melhor opção é sempre as lâmpadas LED. Depois, outras coisas que podemos fazer, recolher a água da chuva. É mais fácil para quem tem uma pequena varanda ou um pequeno espaço exterior, mas com alguma criatividade podemos também fazê-lo num apartamento. E depois é dar-lhe os usos que a Vera também falou ao longo da apresentação. Podemos utilizá-la em nossa casa ou podemos simplesmente utilizá-la para regar as nossas plantinhas, armazená-la e utilizá-la mais tarde. Depois, por último, investir numa boa calafetagem, ou seja, um bom isolamento das nossas janelas, nas nossas portas, vai nos permitir poupar muito em aquecimento, porque é um dos maiores problemas que nós temos em nossa casa, é esta falta de isolamento, ou pelo menos um isolamento eficaz, faz com que as nossas casas se tornem mais frias e mais úmidas, e então é importante, é um investimento inicial relativo, mas depois acaba por compensar a longo prazo. Por último, queria-vos deixar aqui este link. Este link é de um site que nos permite calcular a nossa pegada ecológica. Para isso basta respondermos algumas questões que eles vão fazendo e isto permite-nos ter uma noção maior daquilo do quanto nós poluímos e a nossa pegada ecológica. E é muito interessante para termos assim, uma visão mais geral das nossas opções. A Vera vai deixar aqui no chat este link e outros que achamos interessantes e vou-lhe passar outra vez novamente a palavra. Obrigado.